E aí, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Mais uma vez a tia Elaine aqui, né, para nós darmos início a uma nova aula. Dessa vez, aula de história. Mas para começarmos primeiro, vamos fazer a nossa oração, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E aí, como é que vocês estão, turminha? Tá tudo bem? Espero que sim, né? Vamos lá dar início a uma nova aula, dessa vez de História, quarto bimestre, né? Aula 3. E o nosso conteúdo está lá na unidade 4, capítulo 2, no livro 4, Patrimônios Nacionais, Patrimônio na História do Brasil, né? Vamos ver a importância desses patrimônios, né? O que tem de importante nesses patrimônios. Vamos lá. Patrimônio na História do Brasil. Vamos começar aí. Nesse capítulo você vai estudar sobre a formação dos patrimônios nacionais do Brasil, né? Muito de nossa herança cultural vem dos portugueses, que iniciaram a colonização do território brasileiro. Herdamos deles a noção de patrimônio familiar e religioso como o cristianismo, né? Todo mundo sabe que quando os portugueses chegaram, né, vieram, catequizaram os índios, implantaram aqui a religião deles, né, no caso o catolicismo, o cristianismo, né? E com isso, nós pegamos também nessa bagagem várias outras coisas de família, de religião mesmo, né, de cultura dos portugueses, né? Vamos lá. A ideia de patrimônio nacional não existia no Brasil antes de 1822, né? Nesse ano, o Brasil se tornou independente de Portugal. Então, antes do Brasil ser independente de Portugal, nada disso existia, né? Aos poucos, os habitantes do Brasil passaram a se interessar pelo desenvolvimento de uma identidade nacional. Essa imagem está no livro de vocês. Ela é um monumento à independência do Brasil, né? Ela está às margens do rio Ipiranga, na cidade de São Paulo. Ele foi inaugurado em 1922, com a homenagem ao aniversário de 100 anos da independência do Brasil, né? Então, esse monumento aqui é um patrimônio nacional. Vamos lá. Com os portugueses vieram algumas coleções, né? Essas coleções eram do Império, né? As coleções imperiais. Dom Pedro I e Dom Pedro II foram os imperadores do Brasil após a independência. Eles adoravam colecionar objetos antigos, né? Colecionavam também raridades do Egito, da Grécia e da Roma, seguindo a moda entre os europeus mais ricos da época, né? Ninguém tinha condição de colecionar uma coisa dessa, né? Então, como eles eram os mais ricos da época, eles tinham acesso a esses colecionadores, né? E eles colecionavam também esses objetos. Durante o Império, muitas relíquias foram trazidas para o Brasil, como moedas gregas e múmias egípcias. A cultura da antiguidade era muito valorizada pelos imperadores e pelas elites, né? Pessoal, que ganhava mais, né, naquela época, que tinha muito dinheiro. A coleção egípcia dos imperadores se tornou parte do patrimônio público brasileiro depois do fim do governo imperial, que foi em 1889. Essa coleção, ela estava guardada desde então no Museu Nacional no Rio de Janeiro. Você já deve ter ouvido falar desse museu, né? Ele ficou bem famoso agora, há pouco tempo, né? Há poucos anos, infelizmente devido ao incêndio que atingiu o prédio do museu em setembro de 2018. Muitas dessas peças raras se perderam lá, né? Uma dessas peças aqui mostra pra gente justamente a viagem que eles fizeram, né? E tá aqui Dom Pedro I, né? Mostrando aí a figuração aí dos portugueses tudinho, né? Mostrando aí a importância do Egito para eles, né? Uma dessas obras aí.
Criação do patrimônio nacional. Para que foi criado? Por quê? Para que foi criado, né? Após a proclamação da República, em 1889, aumentou o interesse na construção da identidade cultural brasileira. Durante o governo de Getúlio Vargas, houve a preocupação com a memória e a história do Brasil. Até então, ninguém ligava muito para a memória do Brasil. Já com Getúlio Vargas começou a mudar isso aí, né? Um dos objetivos de Vargas era fortalecer a identidade nacional. Assim, no ano de 1937, foi fundado o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o SPAN, né? Para quem não conhece, esse serviço, ele cuida justamente dessas obras, desses objetos, né? Esse órgão do governo tinha como função pesquisar e definir quais obras de arte e construções faziam parte do patrimônio nacional, né? Aí aqui eu peguei essa imagem, que aqui é um importante histórico, um importante local da nossa história, né? A cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, né? Que foi um dos primeiros bens considerados patrimônio nacional pelo governo, devido à grande e importante história que teve, né? Para o nosso país, né? E assim a tia Elaine vai ficando por aqui nessa aula. Espero que vocês continuem assistindo as aulas do SAI, né? Que é um complemento para ajudar nessas aulas que vocês estão fazendo em casa. Vão fazendo aí os exercícios e até uma próxima. Tchau!